Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Dia de Finados, conheça histórias de quem não pôde se despedir dos entes queridos vítimas da Covid-19. Pesquisa revela que 95% das meninas entre 15 e 19 anos desenvolveram ansiedade durante a pandemia. Começam as inscrições para o processo seletivo da UEMA, o PAS 2021. E mais, conheça o estilo de vida vegana, onde não há espaço para produtos de origem animal. É agora no portal da Assembleia. O Dia de Finados este ano será diferente. Por causa da pandemia da Covid-19, muitas famílias perderam entes queridos e não puderam se despedir como gostariam. Você vai ver agora histórias de pessoas que guardam na memória o convívio de parentes que perderam a luta contra o coronavírus e deixaram saudade e uma falta de uma despedida que não aconteceu. Ele me agarrava, ele fazia tanta molecagem, que ele brincava, ele fazia molecagem com todas as pessoas que estavam aqui presentes, né? Então, esse é o Sidney. Sempre, 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 sempre. A emoção toma conta de Marise quando ela lembra do irmão que morreu vítima da Covid-19. Sidney faleceu em abril, aos 54 anos de idade, no ápice da pandemia. Por conta dos riscos de contaminação, a família não pôde fazer velório nem participar do enterro. Não houve despedida. O que ficou foi o sentimento de dor provocado pela saudade. E essa saudade ela foi mais intensa porque nós não tivemos tempo de dizer tchau, meu irmão, até breve, adeus, beijá-lo, abraçá-lo. Foi muito difícil. Essa é a parte mais difícil para a gente. Foi não poder olhar, se despedir daquele rosto que era muita alegria para a gente. Um mês antes, em março, Carlos perdeu a avó com quem morava desde criança. Dona Joana faleceu aos 77 anos de idade, depois de apresentar sintomas da Covid-19. Para o estudante, o vazio tomou conta da casa. A dor não passa. A sensação de que eu tenho que ela foi para onde a irmã dela, em Bacabal, e a qualquer momento ela vai chegar, que ela está fazendo uma pequena viagem. Mas eu sei que lá no fundo não é isso. Eu sei que lá no fundo ela fez uma viagem para o plano superior e que ela não vai mais voltar. Então a gente tem que ficar só com isso, com a saudade. Aos pés da imagem do Arcanjo Miguel, Carlos reza, pedindo força para aprender a conviver com a saudade da avó que lhe ensinou o poder da fé. Com as metas que ela queria, tanto como eu, como meu irmão, que a gente fosse eu ser um bom pai, eu me formar, como meu irmão também se formar, que ela sempre foi assim, ela cuidou da minha mãe, ela cuidou de mim, cuidou do meu irmão, morava com a gente e era sempre assim. Então ela sempre fez de tudo pra gente, né? Dizem por aí que a palavra saudade só existe no dicionário português. Mas a verdade é que cada língua expressa seus sentimentos de forma única. Agora, o sentimento saudade, esse é comum no mundo inteiro. É quando sentimos falta de algo ou de alguém especial que se foi. É uma saudade do vazio mesmo, né? Da certeza que eu não vou reencontrar e da vontade, vamos dizer, até fantasiosa, de que eu posso reencontrar essa pessoa, né? Então, para aqueles que têm fé, e mesmo para esses, essa saudade é muito dolorida. Porque para o meu cérebro é como se a pessoa não tivesse morrido. Porque eu não presenciei o processo. O cérebro humano ele funciona muito a partir das experiências, né? E segundo, eu fico imaginando que o dia vai bater na porta e vai entrar, porque aquela pessoa só viajou, né? E toda vez que a gente vai para o hospital, toda vez que a gente vai para um pronto-socorro, para uma UPA, você espera voltar bem.
Falta que milhares de famílias espalhadas pelo mundo estão sentindo. Somente no Brasil, já são quase 160 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Para se ter uma ideia, é quase a população inteira dos municípios maranhenses de Caxias e Timon, e ultrapassa o número de habitantes de Codó. Vale ressaltar que estas estão entre as 6 cidades mais populosas do Maranhão, segundo o censo do IBGE de 2019. E em todo o estado, mais de 4 mil famílias sofrem com a saudade de alguém que morreu depois de contrair a Covid-19. Para este psicólogo, no caso da pandemia, este é um dos momentos mais difíceis, lidar com a dor de um luto sem despedidas. A pessoa sai de casa para o hospital e ela não volta mais. É como se ela fosse viajar e eu ficasse eternamente esperando que ela voltasse. Então o luto vai se estendendo, porque eu vou ter que lidar com uma ausência que não houve despedida, que não houve a oportunidade de eu dizer que amava ou que não amava, ou dizer vai com Deus e que Deus te receba, coisas que são próprias da nossa fé religiosa. Marise e Carlos estão aprendendo a conviver com a dor da saudade. Guardam na memória as boas lembranças. Preferem acreditar no até logo, já que não foi possível dizer adeus. Nós temos a clareza de que, muito embora ele, pelo seu estilo de vida, possa ter sido abençoado em algum lugar muito bom, mas a gente sabe que a gente não tem condições de vê-lo e de abraçá-lo. Para mim ali ela estava dormindo, como se a qualquer momento ela fosse acordar, como se a qualquer momento ela fosse dizer, estou brincando, então voltei. E no Santuário de São José de Ribamar, padroeiro do Maranhão, está sendo realizado ao longo do dia celebrações pelos fiéis já falecidos. Às 3 horas da tarde haverá a celebração e às 6 da tarde a missa campal, que acontecerá seguindo todos os protocolos sanitários, como o uso de máscara e distanciamento social. Uma pesquisa feita em 14 países aponta que 95% das meninas entre 15 e 19 anos desenvolveram ansiedade por causa da pandemia da Covid-19. A pesquisa também apontou que a preocupação com a saúde e a perda da renda familiar devido à pandemia foram gatilhos para as crises de ansiedade. Em tempos de pandemia, onde a rotina muda e o isolamento social é necessário, muita gente acaba desencadeando transtornos ou mesmo alguns tipos de doenças mentais. Relatos de estresse e depressão se tornaram mais frequentes e a ansiedade também foi alvo de tratamento de especialistas. Apesar de serem mais comuns, pouca gente sabe o que realmente é estar ansioso. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a ansiedade não é querer que algo aconteça logo. Na verdade, a ansiedade é uma agitação excessiva do sistema nervoso central, semelhante ao medo. Os efeitos logo aparecem em situações reais ou imaginárias de ausência de controle. Uma pesquisa realizada em 14 países por uma organização não governamental que defende os direitos de crianças e jovens mostrou que 95% de meninas entre 15 e 19 anos apresentavam quadro de ansiedade e que a pandemia afetou de forma negativa a rotina dessas adolescentes. Quando a gente pergunta para essas meninas qual o maior impacto negativo da Covid, elas apontam 3 impactos, que são não poder frequentar a escola ou a universidade, não poder interagir com amigos e não poder sair de casa com frequência. E no caso da América Latina, não sair de casa com frequência e não ir à faculdade estão muito ligados, e também a preocupação financeira, que é atrelada também a essas respostas. Quando a gente olha para a questão da escola e de sair de casa, a gente vê que a educação é muito importante para essas meninas, né? O poder frequentar uma escola, uma universidade, estar com amigos, porque a gente sabe que, infelizmente, a escola não é só um espaço de aprendizagem, é também um espaço seguro, onde essa menina pode conversar com outras meninas, com professoras, onde essa menina pode buscar ajuda quando necessário, porque, infelizmente, a maior parte da violência contra a menina
no Brasil acontece dentro de casa. A pesquisa também apontou que a preocupação com a saúde e a perda da renda familiar devido à pandemia foram gatilhos para crises de ansiedade, que acabam gerando sintomas físicos, como aceleração do coração, tremores, suor excessivo, dificuldades para respirar e dor de cabeça. Este psicanalista explica como é um quadro de ansiedade e como pode ser tratado em casos extremos. A ansiedade, se não tratada, ela leva à síndrome do pânico. E na psicanálise, o que a gente faz é justamente ajudar o paciente a identificar esses objetos desconhecidos, mas que estão presentes no inconsciente. Já a angústia, ela está ligada a uma sensação de vazio, uma sensação que também, se não for tratada, ela provoca um sofrimento muito grande e que muitas vezes pode levar a pessoa até o suicídio. Então a ansiedade é medo e a angústia é um vazio. E todos os dois precisam ser tratados porque eles sempre têm origens e que essas origens estão no inconsciente. E a psicanálise traz o que está inconsciente para o consciente. Em todos os casos, é importante buscar ajuda profissional aos primeiros sintomas de ansiedade. E veja no próximo bloco, começam as inscrições para o processo seletivo da UEMA, o PAS 2021. E conheça o estilo de vida vegana, onde não há espaço para produtos de origem animal. O portal volta já. Começou hoje o período de inscrição para o processo seletivo de acesso ao ensino superior, o PAS 2021, promovido pela Universidade Estadual do Maranhão. O repórter Joelson Braga tem mais detalhes sobre o assunto. O PAS 2021 irá selecionar candidatos aos cursos de graduação na modalidade presencial para o primeiro e segundo semestre do ano que vem, 2021. As inscrições serão realizadas este ano, a partir do dia 2, serão iniciadas e se estenderão até o dia 27 de novembro por meio do site www.paes.uema.br. O valor da inscrição é R$ 85. Serão ofertadas 4.080 vagas para os camping da UEMA em todo o estado. Já na UEMA Sul serão oferecidas 855 vagas. As provas serão aplicadas em 2 dias consecutivos. Dia 28 de fevereiro, um domingo, e depois no dia 1º de março, uma segunda-feira. Tudo isso ano que vem, 2021. O resultado final do vestibular PAS da UEMA será liberado no dia 2 de abril de 2021. No mesmo dia também será liberado o resultado da UEMA Sul. Portanto, está aí a você estudante, não perca prazo, fique atento e boa sorte. Joelson Braga, para a TV Assembleia. O veganismo é um estilo de vida em ascensão que vai muito além de não comer carne. Envolve se abster de qualquer coisa que tenha um ingrediente animal, o que inclui produtos de beleza e limpeza. O princípio da chamada filosofia vegana acredita que todos os seres são conscientes e sensíveis e já conquistou vários adeptos também em São Luís. Mariana já foi vegetariana e agora se assume como uma praticante do veganismo. Ela explica como decidiu mudar a sua alimentação e até mesmo os hábitos com o objetivo de buscar mais saúde e garantir respeito aos animais. Quando eu fiz 10 anos, eu ganhei meu primeiro computador e eu sempre gostei muito de pesquisar. E eu comecei a pesquisar sobre hábitos alimentares que não envolvessem nenhum tipo de crueldade animal, né? Que não envolvessem a morte dos animais. E eu me deparei com o vegetarianismo. E aí, a partir de então, eu comecei, né, a retirar. Até então, a minha ideia era retirar aos poucos, gradativamente. Primeiro a carne vermelha, depois a branca. Praticamente todo mundo já ouviu falar em filosofia vegana, veganismo ou até mesmo em alguém que se caracterize como vegetariano. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre este assunto. Então vamos recorrer ao dicionário. Vegetariano é aquele que adota um regime alimentar baseado no consumo de alimentos de origem vegetal. Se define como a prática de não comer qualquer tipo de animal. Uma curiosidade, a forma mais popular de vegetarianismo é o ovo-lacto-vegetarianismo,
que exclui todos os tipos de carnes, mas inclui ovos, leite e laticínios no cardápio. Há também o lacto-vegetarianismo, que exclui todos os tipos de carne e também o ovo, mas consome leite e seus derivados. Já a pessoa vegana exclui, na medida do possível, o uso de qualquer produto de origem animal, seja na alimentação ou até mesmo no vestuário. Os veganos, assim como os vegetarianos, não consomem qualquer tipo de alimento que envolva a morte de um animal, como, por exemplo, carne, peixe, moluscos ou insetos. Mas, diferentemente dos vegetarianos, não consomem produtos como laticínios, ovos ou mel. Não adquirem produtos ou materiais derivados de animais como couro ou lã. E até mesmo não frequentam lugares que usem animais para entretenimento, como espetáculos de circos que fazem o uso de animais ou jardins zoológicos. Maria Eduarda é vegetariana. Ela explica como adotou o regime alimentar. Eu sou vegetariana há pouco tempo, mas tenho pensado sobre isso há mais ou menos uns 2 anos. Foi quando alguns amigos começaram a adotar esse estilo de vida e eu acabei ficando interessada. Mas com certeza a coisa que me moveu a adotar essa escolha, a adotar esse estilo de vida, foram as queimadas no Pantanal. E simplesmente eu não me arrependo. Hoje eu entendo como aquele prato, aquele bife está relacionado a toda uma cadeia de sofrimento animal e a impactos negativos relacionados ao meio ambiente. Os alimentos de origem vegetal são aqueles derivados a partir de partes vegetais como folhas, raízes, caules e frutos. Esta especialista afirma que a alimentação é rica em nutrientes, mas alerta que é importante que se tenha um acompanhamento profissional durante a mudança de hábito alimentar. Qualquer pessoa que queira mudar a sua alimentação ou se transformar em vegetariana ou em vegana, ela não deve começar por conta própria. Ela deve procurar um nutricionista, procurar um médico para saber como está o seu estado de saúde naquele momento e para ir fazendo esse acompanhamento, porque é muito comum a gente perceber algumas carências nutricionais. Então ele precisa desse acompanhamento para evitar que essas carências apareçam. Então o que é que pode ser feito? Além de equilibrar a alimentação, de variar a alimentação, maior número de frutas, maior número de vegetais, para ter um aporte equilibrado de nutrientes, em alguns casos é necessário uma suplementação, mas a pessoa sozinha não vai conseguir identificar isso. Empresários do setor afirmam que em São Luís o mercado de alimentos de origem vegetal e produtos orgânicos está crescendo. Eles atribuem o feito econômico à busca por saúde e mais qualidade de vida. A gente sempre fala aqui que a saúde é mais importante do que a vida, porque uma vida sem saúde não vale a pena. E nesse momento dessa pandemia, desse Covid, as pessoas acordaram para se cuidar melhor. Muitas pessoas falam que seu público é de pessoas, eu diria que são de pessoas educadas, não são pessoas vegetarianas, nem ricas, nem pobres, são pessoas que querem mudar o seu estilo de vida. Houve um crescimento de pessoas preocupadas com a sua saúde, então buscou uma alimentação saudável e tudo mais. Então, e também outros fatores também ocorreram para que isso acontecesse, de forma que hoje está crescendo, é um ramo crescente. O portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Boa tarde para você e até amanhã.